fugindo um pouco da nossa ordem, vai ser com a Bárbara Baltar, com o título do seu trabalho é Uma Experiência Visual do Digital para o Concreto. E aí, lembrando 10 minutos, em 5 minutos eu aviso, faltando 2 minutos eu aviso novamente, e depois a gente abre para discussão. Perfeito? Tá ótimo. Perfeito. Está com você, Bárbara. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez pela generosidade de ter me deixado passar à frente, furar a fila. Mas, enfim, hoje foi um imprevisto que eu não tinha como contornar. Eu sou a Bárbara, sou mestranda em design pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Biani Guimarães é a minha orientadora de mestrado. Eu já qualifiquei, e agora eu estou na fase de, espero, finalização da dissertação. O meu mestrado tem como objeto de pesquisa a trajetória profissional do designer, desde o ano 2000, trabalhando dentro de times de tecnologia até os dias de hoje. E a minha inspiração para esse tema foi a observação da minha própria trajetória profissional, vendo como foi a evolução dos layouts de produtos digitais em função da própria evolução tecnológica. Como é que a gente teve mudanças nas linguagens, nas tendências, suportes, usos e serviços. Mas isso aqui foi só uma introdução para vocês saberem, porque eu vou falar de um recorte dessa minha pesquisa. Eu vou falar da visualidade, de como ela pôde me dar insights relevantes no direcionamento da minha pesquisa, que é praticamente autobiográfica. De como a visualidade é capaz de te levar para outros lugares, com outros pensamentos e caminhos, comprovando a ideia de ver para pensar, para produzir insights e identificar padrões. Eu comecei a trabalhar com produto digital no ano 2000, na fábrica de software da IBM, como web designer. Hoje eu sou coordenadora de um time de Product Design na Bemob, que é uma empresa multinacional de tecnologia que atende as operadoras de telefonia celular no Brasil e fora. E só por aí já deu para perceber a mudança da nomenclatura, de web designer para product designer. Na época, o web designer já me incomodava profundamente, porque eu pensava e penso que, antes de mais nada, eu sou designer. E product designer, isso é designer de produto, sendo que o produto é um produto digital, e não mais aquela especialização de projeto de produto que estávamos acostumados. Quando a gente fala de produto digital, de designer, de product designer, está falando desse tipo de produto digital. E aí eu gosto muito de usar essas duas imagens, que eu acredito que alguns de vocês já tenham visto, para ilustrar bem do que eu estou falando. Essa primeira imagem, de 2005, é o conclave do Papa João Paulo II. E essa aqui, em 2013, já é o conclave do Papa Bento XVI. Dá para ver como é que a relação da tecnologia, das pessoas com a tecnologia, mudou tanto em menos de uma década. E aí, como ponto de partida, eu peguei o meu portfólio de produtos digitais e organizei em uma linha do tempo sem muita preocupação, simplesmente colocando cada um no seu ano de produção, só posicionando. E aí eu fiquei pensando, o que eu faço com isso agora? Aí eu resolvi colocar alguma ordem, colocando as prints das telas nas suas devidas proporções, e o que trouxe essa ordem visual. E aí, por conta dessa ordem visual, foi justamente o momento em que me deparei com alguns padrões, e foi quando eu tive o primeiro insight. Para isso que a visualidade serve, para mostrar padrões e dar insights. E aí eu comecei a puxar essas caixinhas e fui escrevendo o que eu me lembrava do processo de construção dessas telas nas suas devidas épocas. E aí, depois disso, eu fui me embasar as minhas lembranças, buscando informações sobre a história da internet. E comecei a entender as transformações no campo da tecnologia e alguns porquês para as mudanças de relações profissionais, das novas, entre aspas, profissões, novas necessidades de projetos, da retomada do estudo centrado no humano, na experiência do usuário, no conceito de empatia. E aí a gente tem aqui alguns exemplos. Em 2010, surge o iPhone 4 com a tela no formato 1136 por 640 pixels, com a Retina Display. Maio de 2010, foi cunhado o termo Responsive Design. Em 2011, começamos com os monitores de 1920 por 1080 pixels. Em 2013, o Mashable
chamou o ano de The Year of Responsive Web Design. Em 2014, foi a primeira vez que teve mais acesso à internet através de dispositivos móveis do que a partir de desktops. Em 2015, o Google anunciou que passaria a ranquear melhor as buscas por sites responsivos se a busca tivesse sido feita através de um dispositivo móvel. E aí, voltando à minha linha do tempo, aquela que eu mostrei no início, eu ainda não estava satisfeita com aquela representação visual. A minha busca estava em conseguir construir uma visualidade mais esquemática e simbólica e conseguir situar esses marcos. 5 minutos, Bárbara. A minha linha do tempo ainda estava confusa e com muita informação. Aí eu fui trabalhar com as formas básicas, deixando as telas de lado, tentando substituir o quadrado, o círculo e o triângulo, para tentar representar esse movimento. Os quadrados seriam as telas, o círculo a constância da linguagem visual e a tecnologia, e o triângulo entraria cortante, representando os momentos de grandes transformações. Eu comecei rabiscando no papel, depois eu fui para o software, reconstruindo as formas e tentando brincar com elas. Usar os quadrados não estava fazendo sentido. Eu resolvi transformar os quadrados em formatos de telas de monitor, de celular, de tablet. E, mais uma vez, uma representação visual me fez pensar. Ainda assim, não estava funcionando. Não tivemos constância, o tempo todo foi de transformações disruptivas da tecnologia e do seu uso. Não fazia sentido manter o círculo na minha representação. Mas isso estava tomando outra proporção. Eu estava entrando num campo mais abstrato e eu segui com esse experimento sem saber exatamente ainda onde que ele ia me levar. Então, a gente olhando aqui, até então, eu tinha construído uma representação simbólica do que seria o meu portfólio, tinha começado com print das telas, transformado no papel em formas básicas, reconstruindo em formas no meio digital, e agora eu queria materializá-las. Reconstruir essa representação em EVA, seguindo as mesmas proporções, mas, novamente, agora, com uma representação visual e tátil, eu tive mais alguns insights. Essas formas precisavam estar entrelaçadas, entremeadas, pois essa evolução foi caótica. Se pensarmos em termos práticos, todo esse período foi e continua sendo de aprendizado. Quando você pensa que você já sabe tudo de formato de tela, de funcionalidade, de código, tem uma nova tecnologia surgindo, uma nova necessidade. Então, não posso representar essa linha do tempo de forma estanque, tipo, primeiro vai acontecer uma coisa, depois outra. Foi tudo acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, de forma encadeada. Então, minhas formas agora sólidas precisavam estar mais conectadas e inseridas umas nas outras. A minha representação agora estava toda articulada, e eu precisava voltar para o ambiente digital para conseguir evoluir com esse experimento. Aí, eu tentei o scanner 3D, mas ele também não me serviu, porque ele capturava tudo como um sólido único, e isso ia de encontro a tudo que eu estava pensando, das coisas articuladas e encadeadas. Então, eu fui lá construir de novo as minhas formas, agora modelando em 3D. E agora eu podia fazer os sólidos se fundindo, uns entrando dentro dos outros. Mas ainda poderia ir mais adiante com esse experimento. Por que não trazê-lo de novo para o analógico? Eu tinha agora o meu portfólio, minha trajetória profissional representada de uma forma simbólica e totalmente autoral, não só porque se tratava de mim, mas porque eu construí essa maneira de representar. A visualidade também foi projetada. 2 minutos. Tá, tô acabando. Será que eu posso me referir também como uma visualidade de dados? Eu não estou tratando de data vis, exatamente, mas não deixa de ser uma visualização de dados, onde os dados são produtos digitais. Uma metalinguagem, uma metamídia, quem sabe. E aí, indo mais adiante, eu transformei minha trajetória em um objeto de uso pessoal, com um sentido verdadeiro para mim, pois se trata da minha vida, da minha carreira profissional. Transformei essa visualidade em uma pulseira e um anel, voltando ao tátil e ao uso. Do digital para o concreto, uma visualidade que tomou forma e vida, extrapolou sua finalidade inicial e se transformou em experimento através de uma pesquisa em design. E outros caminhos essa visualidade poderá me levar. Acompanhamos a transformação de uma pesquisa simples sobre design, quando foi exposta uma determinada quantidade de trabalhos, em uma organização temporal, com a intenção de observar as mudanças ocorridas na carreira do designer, e uma pesquisa através do design, quando a visualização dessa linha do tempo se torna um experimento abstrato e assume uma nova forma. Ao ser feita uma releitura dessa representação visual, colocando-a no lugar de uma representação simbólica, com outra estrutura e outros materiais, deixa de ter a sua função primária e se torna uma outra coisa, um novo objeto com novos usos e funções.
E continuando a minha pesquisa, pensando em termos práticos, a visualidade é o que faz com que possamos construir produtos digitais usáveis. Uma boa hierarquia da informação, considerando o usuário final, fará com que uma tela seja eficiente, que minimize os erros e que traga satisfação. Acho que eu cravei os 10 minutos, não? Olha, ainda falta 15 segundos. 13, Só 12, posso 11. agradecer. Perfeito. Foi bom. Ótimo, Bárbara, perfeito, viu? Foi um time ótimo. Foi, né? Foi. De repente, tivesse colocado as referências bibliográficas no final, dava para ter Pois é. 20 segundos. Fiquei com medo. Tá ótimo, muito bom. Alguém tem alguma pergunta para a Bárbara? Alguma coisa que queira falar? Alguma pontuação no que ela apresentou? Temos aqui pelo menos 5 minutos para discussão. Alguém? Ninguém? Às vezes as pessoas ficam envergonhadas de perguntar. Pode perguntar pelo chat também, pessoal, não tem problema. A Larissa está lá. Larissa, chegou alguma pergunta no chat? Pergunta não, só pessoas parabenizando a apresentação. Tá. Então, já que ninguém perguntou nada, eu vou fazer um comentário aqui com a Bárbara. Eu vi, Bárbara, que você fala muito da questão da visualidade no design. Será que essa percepção do design ligado ao visual não seria uma forma um tanto, não me interprete mal, um pouco reducionista do que seria design? Eu não vejo dessa forma, ao contrário. Uma das coisas que eu tenho estudado sobre visualidade é justamente esse conceito do design visual, como é que a gente, com a visualidade, a gente consegue chegar a outras conclusões que, às vezes, a gente não consegue escrevê-las. Uhum. Um dos questionamentos é até assim, por que a gente... Claro que a gente sabe por quê, não é? A gente sabe, não é exatamente uma retórica, mas a gente sabe por quê. Mas tese, documento é sempre escrito. E, às vezes, a gente, com visual, a gente consegue... O famoso quer que eu desenhe. Às vezes, você consegue esclarecer de maneira muito mais... esclarecer de maneira mais clara, mas fica mais claro para todo mundo entender. Uhum. Então, eu não acho que seja reducionista. Eu acho que é uma complementação. Eu acho que é uma coisa que ajuda a compreensão. Entendi. E, realmente, na hora que você organiza... Eu estou falando isso por mim, dessa minha pesquisa. Na hora que eu organizei, eu vi, eu falei, opa, eu não sabia nem aonde aquilo ia chegar. E como é que se desvirtuou de várias formas, entendeu? De fato, quando a gente vê essas ferramentas do design, tipo mapas de experiência, mapas de jornada... Exatamente. Você sempre tem uma visualização do todo que é mais apropriada. A minha questão é mais no sentido de tentar, de repente, ultrapassar as barreiras da visualidade dentro do design. Por exemplo, entender que, às vezes, tem pessoas que não têm acesso à visão, que elas poderiam ser beneficiadas também pelo design se tivessem outras formas de se interpretar e de se comunicar que tivesse para além da visão. Com certeza. Mas, eu acho que o teu trabalho tem muito disso, porque eu consegui perceber a forma, que não é só visual, ela é uma forma também que ela está muito presente no tátil, né? Isso, exatamente. No tipo de produto, no tipo de suporte que você utiliza. Me parecia uma coisa meio acrílica, né? Aqueles pedaços que você mostrou, era uma impressão 3D, né? Era impressão 3D, primeiro foi com borracha e depois foi com resina. Acho que é resina, não sei exatamente. Achei sensacional. Alguém tem mais alguma questão a pôr? A gente pode passar para o próximo ponto. O Alexander tinha justamente feito a pergunta se a fabricação do anel e da pulseira foi por impressão 3D. Sim, foi impressão 3D e aquilo está ainda em fase de protótipo. Eu não cheguei a evoluir com uma joia, exatamente. A impressão em borracha, justamente para ser flexível, quer dizer, tem aquelas hastes, né? Que eu precisava ainda fazer, cortar, né, fazer a rebarba, o acabamento e tudo mais, que eu não tive coragem de fazer, que eu fiquei com medo de estragar. Mas, são 2 protótipos. Entendi. Sensacional o trabalho, Bárbara. Qual o tipo de recurso que você usa? Você usou algum tipo de ferramenta específica, algum aplicativo? Eu não sei, para construção do 3D, que você está perguntando? Isso, exatamente. Então, eu não sei modelar, não sei mexer em 3D Max, Maya, nada disso. Aí eu fui catar um mais simples, até porque as minhas formas eram simples, e eu acho que eu usei foi 1, 2, 3,
É um da AutoCAD, bem simples. SolidWorks. Oi? SolidWorks? Não foi o Solid, não. Foi um bem simplesinho. Era um, dois, 3D, que chama, uma coisa assim. Que me indicaram até lá na própria laboratório da PUC, porque isso daí foi trabalho de uma disciplina que eu fiz, apesar de eu ser da FRJ, eu fiz essa disciplina nesse laboratório da PUC, e eles me indicaram esse software, que era um software para quem não tinha muita prática. E aí eu consegui trabalhar nele. Beleza. Perfeito, então. Então, Bárbara, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, muito bom. Quando Muito tiver obrigada. concluído, mostra pra gente aí, que eu fiquei interessado. Tá bom, Diego, muito obrigada a você e a todos, viu? Eu vou dar uma saidinha e volto depois, tá? Valeu, Bárbara, tudo de bom. Obrigada. Então, pessoal, vamos passar agora para a próxima apresentação. Deixa eu abrir aqui o meu esqueminha. Deixa eu localizar ele aqui. Meu Deus, a tanta pasta aberta. Onde tá? Perdi. Tá aqui. Vamos lá. Então, seguindo agora a nossa sequência alterada, o próximo é apresentar o Adilson Pinheiro Queiroz Viana. Ele vai apresentar o trabalho. Oi? Tem uma pessoa na minha frente, não? Isso. Sou eu Não, primeiro. desculpa, é Júlia. Isso. Júlia, Ebel ou Ebel? Ebel Lopes. Vai falar sobre ressignificar o vestir, oficinas de questionamento e criação. Não é isso? Isso mesmo. Então, Eu vou perfeito. junto com a Luísa Filardi, que vai apresentar a tela. Então são duas pessoas que vão apresentar, não é isso? Isso. Isso, Tá. eu vou compartilhar a tela, gente, só um momento. Beleza. Daí eu sugiro vocês, se vocês puderem colocar o cronômetro para ser um timing aí da Bárbara, fica ótimo. Eu vou acionar meu cronômetro agora, tá? Aí 5 minutos eu aviso, e faltando 2 eu aviso novamente. Tá dando Tá, para escutar ótimo. direitinho? Valendo. Eu tô vendo perfeitamente. bom? Sim, Júlia. Ok. Bom, boa tarde, gente. Eu sou a Júlia Lopes, eu tô aqui com a Luísa e a gente veio falar um pouco sobre a nossa pesquisa de ressignificar o vestir. Ela foi iniciada a partir da criação de oficinas de customização de roupa, de produção criativa e de questionamento de lógicas que nos são impostas. É muito relacionado com as lógicas de consumo da indústria e da indústria da moda especificamente. Pode passar. Bom, quem somos nós? Eu sou a Júlia, estudo comunicação visual e design, eu estou aqui com a Luísa, que estuda design industrial e projeto de produto, e nós duas somos da Belas Artes da FRJ. A gente acredita muito no design como um instrumento social, político de transformação, e por isso que a gente fez essa oficina. Enfim, por que a gente está aqui, né? Qual é o problema? A gente começa a nossa pesquisa a partir de um incômodo com as lógicas que sustentam a indústria do consumo. Essas lógicas, gente, que eu vou falar mais adiante, elas se aplicam muito diretamente à indústria da moda, que apresenta essas problemáticas de forma muito evidente. A gente escolhe abordar a indústria da moda especificamente por conta disso, e também por ser uma coisa que todo mundo tem contato, né? Todo mundo usa roupa, então todo mundo, querendo ou não, está em contato com a indústria da moda, tendo consciência disso ou não. Mas os questionamentos que a gente vai trazer vão muito além da indústria da moda. Elas se aplicam a qualquer produção. Enfim, a indústria de consumo ela é pautada num ritmo muito acelerado e de muita desconexão do consumidor, não só da desconexão do consumidor com o produto em si, mas com tudo que é composto, a matéria-prima, a mão de obra, o transporte, o descarte. Tudo isso que faz parte da produção acaba sendo ignorado por esse consumidor. E essa ignorância ela é muito problemática e também muito conveniente para a indústria seguir do que ela é. Ela é muito problemática especificamente por 2 motivos. Assim, porque ela esconde uma série de problemas que a indústria da moda se baseia, de condições precárias de trabalho, desmatamento, poluição, geração de lixo, e também porque se o consumidor está desconectado do que ele deseja, do que ele consome, do que ele usa, ele, além de querer comprar sempre mais, ele não vai ter vai perder um pouco da sua identidade. A moda globalizada, ela acaba segregando e perpetuando práticas coloniais ao invés de induzir e traduzir personalidade. A gente sempre quer o que vem dos Estados Unidos, o que vem da Europa, a gente não se conecta com o que a gente realmente quer, com a nossa história, com nossos antepassados, com a nossa personalidade. Enfim, a gente traz, então, essa questão da globalização trazendo uma moda genérica ocidental que desvaloriza a cultura e produção local. A gente também quer abordar a situação do design nessa questão, porque o designer ele tem que ter essa consciência tanto como consumidor, mas também como produtor, porque a gente está sempre procurando
enfim, inovar e criar novos produtos, mas a gente tem que ter consciência do impacto que esses produtos vão ter no mundo e nas pessoas, entender que a nossa prática também está muito atrelada ao nosso posicionamento como indivíduos. Enfim, então a ideia das nossas oficinas é pensar e questionar esse posicionamento nosso como consumidor, como designer, e enxergar que a gente faz parte dessa produção, da moda ou de qualquer produção de objetos de consumo, e a gente pode mudá-la, a gente pode impactá-la positivamente. Enfim, pode passar, Lu. A partir de todos os problemas, a gente traz um caminho que seria ressignificar. E ressignificar, a gente quer dizer que a gente quer trazer, através das oficinas, uma reflexão a todo esse sistema e nosso papel como designer e como consumidor em tudo isso. Então, a gente quer ressignificar peças de roupa, questionando hábitos, desejos, entendendo se esses hábitos, esses desejos são nossos ou se são impostos. Além disso, essas oficinas elas trazem uma significação de roupas como uma opção, um laboratório para a gente descobrir e explorar novas habilidades, a gente criar livremente, entender e expressar nossa própria personalidade, nossa própria identidade, porque a partir do momento que a gente, como consumidor, ressignifica o produto, e principalmente quando a gente ressignifica a nossa relação com esse produto e a sua produção, a gente pode ressignificar todo um sistema, né? Então, a gente cria um novo sistema que respeita o consumidor, respeita o produtor, respeita o meio ambiente. Enfim, através de toda essa reflexão, dessa ressignificação, a gente traz o nosso objeto de estudo, que foram 2 oficinas, pode passar, que seriam essas oficinas de Significar o Vestir, que a gente aplicou 2 vezes em cidades diferentes, com públicos muito diferentes, e que trouxeram um montão de ensinamentos que a Luísa vai falar um pouquinho agora. Então, gente, a nossa oficina se baseava em 2 eixos, que era o diálogo atrelado à prática. Esse primeiro momento era do diálogo, então a gente introduzia ele com uma breve contextualização para colocar as pessoas em contato com o tema, estimulando um debate, esse olhar crítico e principalmente possibilitando a troca de experiências entre eles, como se fosse de fato uma mesa redonda de conversa. A segunda parte é pôr o discurso na prática, então antes das oficinas a gente reuniu com amigos roupas que eles não vão usar mais, seriam descartadas. A gente uniu essas roupas e levou para as oficinas. E junto com diversos materiais, tintas, canetas, lápis, enfim, linha, costura, para fazer milhões de materiais diversos, a gente buscava criar uma relação das pessoas com esses materiais e que tudo isso gerasse uma criação de identidade que fosse transmitido através da criação. Então, de fato, era pôr a roupa atrelada à comunicação como identidade pessoal. Então, a primeira oficina que a gente deu foi no Encontro Nacional de Design, ano passado, que foi no Maranhão. E foi muito rico, porque as experiências eram de pessoas totalmente diferentes, mas todas da área do design. Então, algumas pessoas já eram da moda, outras não eram da moda, de idades diversas, alguns relatos eram muito interessantes. Por exemplo, tinha um casal que veio de um polo industrial, então o olhar que eles tinham para a roupa e todo o processo de produção era muito distinto do nosso, por exemplo. E a segunda parte, que era de pôr a mão na massa, né, e criar, foi super simples. Como eles já eram designers, a gente viu que desde o começo eles já estavam com sede por criar, e essa nossa proposta de transmitir a identidade para a roupa deu super certo também, fica muito nítida a personalidade deles nas roupas. E uma coisa que a gente percebeu foi muita colaboração. Então, algumas pessoas têm mais afinidade com a ilustração, outras com corte e costura, e eles iam se ajudando, e o feedback que eles deram para a gente foi muito rico. A segunda oficina que a gente deu já foi totalmente diferente, foi na Vereda Sustentável, no Sesc, também no passado, no Rio de Janeiro já. E o público era outro, porque tinham de adolescentes até a terceira idade. E praticamente ninguém era do design em si. Então, por essa toda a diversidade, o debate foi muito próspero, porque as pessoas tinham atuações diferentes, tinham posicionamentos diferentes, e tudo isso foi muito rico. E a parte da prática também foi interessante, porque uma coisa que a gente observou era que os mais jovens, eles tinham algum contato com o tema da sustentabilidade e do vestuário, mas tinham muita insegurança na parte de criação, de fato, muito medo de errar, ficavam muito inseguros.
E os mais velhos, tinham muitas senhoras que já tinham algum contato com o artesanato, então o trabalho manual, elas tiraram de cara, mas esse debate já não era algo tão comum para elas, e principalmente o tema que a gente estava abordando. Mas isso não significa que elas não tinham... Tá ótimo. Que elas não tinham muito para acrescentar, elas tinham muito a acrescentar também, por conta das experiências próprias, enfim. O diálogo e a prática foi incrível. E agora, para onde a gente caminha, né? Agora, hoje, um ano depois, a gente vê todos os frutos que a gente colheu ao longo desse trajeto, e a gente vê que a pesquisa ela não se encerra, nem as oficinas. No momento, a gente está pensando as oficinas de maneira que possam ser online, então a gente está repensando toda essa estrutura e vendo novas possibilidades. E com isso a gente vê que a pesquisa está sempre se reinventando, dependendo do cenário, do público, do ambiente, enfim. E que a gente está amadurecendo esse conhecimento e se reinventando e dando continuidade para a pesquisa. E um pouco sobre a conclusão que a gente tira sobre tudo isso, né? Sobre tudo que a gente pensou e estudou até agora. A gente tem 2 tópicos. Primeiro, sobre a decolonização sendo resistência. E o que a gente quer falar sobre isso? A gente quer falar um pouco sobre a importância de ir na contramão do que nos é embutido cotidianamente. Então, reiterando a importância dessa constante reflexão sobre basicamente tudo que está ao nosso redor, e também essa consciência a respeito do modelo de consumo que, como a gente já viu, como a Júlia já falou, não se sustenta mais. Então, a gente busca, de fato, incentivar a produção e a cultura local sempre. E isso se atrela muito à conclusão que a gente tira das nossas próprias oficinas, que é o questionamento e a criação independente como sendo ferramentas excelentes para promover tal resistência que a gente quer difundir e abordar. E outro tema é um design crítico e coerente. E o que a gente quer falar sobre isso? É, de fato, pensar que o designer deve estar atento à origem do produto até o seu descarte. Então, se é que existe um descarte. E, principalmente, que essa narrativa não se feche somente ao design, né, no campo do design, mas que se pense político, social, ambiental e todos esses outros fatores. Enfim, a gente está nesse momento da nossa pesquisa. Se alguém tiver algo para contribuir, a gente agradece muito. Perfeito, Luísa e Júlia. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para comentar sobre o trabalho delas? Ninguém? Ninguém tem nada para comentar? Tá, então eu vou comentar um negócio aqui que eu achei interessante. Por acaso, eu acho que foi em agosto ou setembro, eu assisti um evento online de cinema, que eu gosto muito de cinema, chamado Eco Falante. E ele tinha um documentário sensacional, que eu recomendo vocês assistirem, se vocês não já tiverem assistido, e de repente até levar esse documentário para essas oficinas que vocês promovem. O nome do documentário é O Custo do Transporte Global. Posso mandar para vocês aqui no chat? Quando vocês estavam falando, eu dei uma pesquisada aqui e encontrei, daí eu posso mandar aqui no chat. Manda, por favor. Para vocês. Deixa eu encontrar aqui o chat. Está aqui o botão do chat. Como de ver, foi. Esse documentário é muito interessante. Ele fala, ele fala sobre o custo do transporte global, mas ele é mais apesar do título, ele é mais focado de como se dá o transporte das coisas que são produzidas. E aí ele começa falando de roupa. Ele começa falando ele vai numa loja, que eu acho que é numa cidade dos Estados Unidos, e ele mostra um blazer. E aí ele vê que nesse blazer tem lá Made in China. E aí ele vai falar, tá, mas esse blazer não foi feito só na China. O algodão dele foi extraído em lugar tal. E esse algodão foi transportado para outro lugar para ser pintado. E esse para outro lugar para transformado em um tecido específico. E depois para virar E por aí vai. Então o documentário é sensacional. Acho que é muito bom para engrandecer a pesquisa de vocês. Eu tinha feito uma pergunta aqui, que era mais uma provocação, enquanto vocês falavam. Daí eu vou ler, ela está um pouco grande, tá? Mas é assim, ó. Quando você propõe que o designer precisa compreender todo o ciclo que envolve a produção, a distribuição, o consumo e o descarte de peças, você faz alguma consideração a respeito de uma possível diferenciação entre o design, que é o to design, e o designer profissional? Aí eu complemento. Essa pergunta surge
de uma percepção que põe a atividade de design cada vez mais abrangente e complexa, no sentido de que não caberia mais ao designer de formação abraçar todo o processo de design. O que vocês pensam disso? Quem quiser falar também aí no grupo que está assistindo, pode falar. Eu só queria comentar que eu achei muito interessante esse documentário, não conhecia, vou pesquisar. E, inclusive, toda essa questão do transporte, né, e de que foi feito na China, mas também foi feito... É uma coisa que a gente traz muito nessa sessão do debate das oficinas, né? A gente entrar em contato com esse assunto, porque muitas vezes a gente não sabe e faz parte de não saber, mas fazer com que o público comece a pensar nessas questões, sabe? Começar a investigar. Em relação a essa coisa do design, eu acho que uma parte que a gente falou que eu acho que se aplica muito é a questão do designer entender que o posicionamento dele como pessoa também faz parte da prática dele, sabe? Então, acho que acaba que as coisas ficam muito atreladas uma coisa a outra, com o designer, porque as práticas e os posicionamentos da pessoa como um indivíduo na vida cotidiana, para além do trabalho, eu acho que vai influenciar, querendo ou não, no trabalho dele. Eu não sei se eu respondi. Respondeu sim, muito bom. A Luísa quer completar com alguma coisa? Sim, eu acho que, enfim, um pouco falar sobre esse processo, né, desde o início até o descarte, é um pouco estar consciente que existe todo esse meio de produção, e não necessariamente você precisa, de fato, estar em contato com todas as etapas de uma cadeia, mas, de fato, estar consciente e buscar sempre questionar e procurar entender o porquê, né, e como as coisas funcionam. Acho que é um pouco disso que a gente propõe também. Perfeito, Luísa e Júlia. Alguém que quer comentar alguma coisa mais do trabalho? A gente pode passar para a próxima? Tudo bem? A gente passa para a próxima, então? Então, vamos lá. Fique à vontade. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigadão pela participação. Deixa eu abrir aqui novamente nossa programação. Então, seguindo agora, já apresentaram a Bárbara e a Júlia e a Luísa. A gente vai apresentar agora o Adson Pinheiro Queiroz Viana, com um trabalho Entre Potes e Bactérias, relatos sobre o universo multifacetado do design, entre parênteses, social. Você está aí? Tá aí o Adson. Tô sim. Então, Adson, eu vou aqui ligar meu cronômetro. Beleza, Cláudia aqui, só for. Tá bom, Claro. botei aqui também. 10 minutos, Adson. É Adson, né? Isso. Adson. 10 minutos de apresentação, 5 minutos eu te comunico, e quando faltar 2 minutos eu comunico de novo, tá? Tá certo. Então, tá dando pra ver aí? Tá, perfeito. Se você quiser ligar um cronômetro para te ajudar, acho que pode ser bom. Tá bom. Então, a palavra é sua. Valendo. Obrigado, Diego. Boa tarde, gente. O título do meu trabalho é Entre Potes e Bactérias, relatos sobre o universo multifacetado do design social. Me chamo Adson, atualmente estou mestrando na Universidade do Estado de Minas Gerais, mas essa pesquisa iniciou no início de 2019, sobre a orientação da professora Ana Lúcia dos Santos Vieira e Silva, mais conhecido como Lilu, e a Cláudia Teixeira Marinho, ela tem me ajudado a entender mais sobre o potencial das subjetividades nesse projeto. Ele participou da escrita desse texto. O design social, ele é esse design que o objetivo é satisfazer as necessidades de pessoas que não são compreendidas pelo mercado ou governo. É um design que é direcionado a pessoas com baixa renda ou portadoras de necessidades especiais, tanto questão de idade, saúde ou incapacidade. É nesse design que eu encontrei um potencial de juntar duas áreas do conhecimento que eu já vinha estudando, que foi as ciências ambientais, mais especificamente a microbiologia, junto com o próprio design, né? No final do curso, já eu entendi o potencial desse design e de transformação, de geração de impacto positivo na sociedade. E a partir do estudo mais aprofundado desse termo, desse tipo de design, lá dentro do curso da UFC, curso de design, tem um laboratório de design social, Varal. Eles já estavam trabalhando com uma comunidade chamada Moita Redonda, na primeira etapa do método que eles utilizam, que é a cabeça corpo coração. Eles utilizam a cabeça para ouvir a comunidade, né? E nesse processo que é de baixo para cima, que eles vieram ao laboratório solicitar algumas demandas, o laboratório já estava trabalhando durante um ano nessa comunidade. E foi quando eu me aproximei do laboratório e descobri esse processo colaborativo, participativo, co-criativo, um projeto, fazer de design, né, que não é linear, que utiliza multimétodos para entender toda uma complexidade
que não é muitas vezes entendida em outros tipos de design. E por ser mais complexo, demanda mais tempo, né? Então, essa comunidade, nesse ano de pesquisa, junto com os estudantes do laboratório, junto com a comunidade, eles elencaram diversas problemáticas, e eu decidi trabalhar com duas especificamente, que foi o difícil acesso ao toa branco e a descaracterização das peças tradicionais. Essas peças tradicionais aqui, esses potes aqui, têm se perdido essa tradição devido à falta de materiais, falta de argila, né, que eles utilizam para pintar. Eles utilizam lá 4 tipos de argilas. 2 para estruturar e 2 para realizar esses pigmentos, né, para pintar essa peça antes de queimar. Atualmente, essas peças, essas argilas vermelha e branca que eram utilizadas antes de queimar, tá em escassez cada vez mais, principalmente a branca. Nesse sentido, eu peguei o conhecimento que eu já tinha adquirido, junto com a conversa na comunidade, fui na comunidade 7 vezes, e continuamos esse projeto de unir o ambiental, o social e o mental. Trazer a subjetividade humana, as relações sociais e considerar o ambiente, que é uma coisa que já acontece com comunidades tradicionais, que eles não se separam do meio ambiente, né? Nas ciências ambientais, mais especificamente, o Laboratório de Microbiologia Ambiental e do Pescado auxiliou nesse processo. No design social, o Laboratório de Design Social, o Varal, que vai se apresentar mais tarde também, e a comunidade tradicional de Moita Redonda, que foi o lugar específico, o território específico que a gente começou a trabalhar a questão dessa escassez dessa argila utilizada para realizar grafismos. No meu primeiro projeto, no primeiro TCC, né, que foi em 2019, no final de 2019, eu criei esse sistema, foi uma forma de potencializar o fazer do design, no qual não haveria determinação do humano sobre o não humano, mas associações. No caso, os objetos, os objetos foram considerados com suas subjetividades e como atores de todo um sistema, né? A partir desse entendimento, o projeto começou a se ampliar, ficar mais complexo e mais interessante de se trabalhar. Não sei se está dando para ver aí. Está dando para ver, sim. Está muito bom, visualmente. Pronto. A questão de ciências ambientais foram 9 pontos que foram estudados nesse primeiro projeto. Moita Redonda também foram 9 pontos que estavam se associando. E o design também foram 9 pontos que a gente começou a discutir. Nessa metodologia, a gente usou o metadesign, que utiliza a visão do virtual, possível, real, atual e reinício, e a metadisciplina, que é uma abordagem utilizada também dentro do laboratório, abordagem didática. No terceiro, as ciências ambientais, que foi também que eu defendi agora, recentemente, não faz nem uma semana, tive mais um viés de analisar esses organismos que estão dentro das argilas, que a gente estudou. No caso, eram micro-organismos autóctones do próprio local, e a gente começou a prospectar esse potencial de achar essas bactérias dentro dessas argilas que poderiam retomar essa tradição a partir da biodespigmentação dessas argilas com as próprias bactérias do local. Aí a gente analisou três níveis, um mais específico, que é o 7, 9 e 8, e um mais abrangente, mais sistêmico, que é o 1, 2 e 3. No caso, a bioprospecção é o nome desse processo que consiste em métodos sistemáticos. Nesse método sistemático de localizar, avaliar, explorar recursos biológicos, genéticos, com conhecimentos tradicionais e que apresentam um valor real. E podem trazer benefícios para a sociedade e fornecer um valor comercial. No caso, a gente fez essa associação de uma bioprospecção ecológica, já que essas comunidades estão em contato direto com a natureza e não se separam, não se acham superiores à natureza, junto com esse processo bioquímico, que são micro-organismos, que são resultados de uma evolução de 3,8 a 4,2 bilhões de anos. Né? Eles se adaptaram durante todo esse tempo, e menos de 1% desses micro-organismos foram estudados. Então, tem aí uma diversidade de micro-organismos para a gente prospectar, no caso. Então, com essa junção dessas duas bioprospecções, a gente visou entender as possíveis associações entre os humanos e os não humanos para desenvolver o conhecimento por meio do design e auxiliar na retomada da produção desses artesanatos tradicionais. Durante essas visitas em Moita Redonda, a gente coletou os 4 tipos de argilas que eles utilizam, analisamos que tipo de micro-organismos existiam nesses materiais e fomos para o laboratório de desenvolver estratégias, do laboratório de design social, tanto de estratégias
para chegar na comunidade e ser algo acessível a eles, como no laboratório de microbiologia, que a gente poderia usar fungos ou bactérias bem mais com potenciais, mas a gente queria fazer uma forma que eles mesmos utilizassem, e participassem do processo. Por isso que foi um processo bem mais lento, que demandou mais tempo, mas que provavelmente terá um impacto maior, já que é para eles utilizarem, né? No caso, esse tipo de tecnologia que eu estou falando é uma tecnologia ambiental e social, que incorpora a sociedade ao produto e ao serviço, é simples, de baixo custo, de fácil aplicação e gera esse impacto social positivo, diferente de um processo de uma tecnologia geral que tem um conhecimento, que vira um produto e só entrega à sociedade. Aqui já foram os resultados, né? A gente utilizou maltose, que é um açúcar mais simples, e a sacarose, que é um açúcar mais complexo, mas é mais próximo do açúcar alimentar, que eles podem utilizar. E durante a pesquisa a gente percebeu, no primeiro momento, houve uma despigmentação, realmente, e depois da pandemia, os micro-organismos continuaram lá atuando, e agora a gente viu que realmente eles tiraram todo o óxido de ferro do material estudado, um consórcio bacteriano que a gente selecionou, junto com esses alimentos, esses nutrientes que foram fornecidos para elas para acelerar o processo. Então, concluiu-se que esse sistema que foi projetado, que uniu laboratório, comunidade, artesão, artefato, argila, micro-organismos e diversos outros elementos, podem se associar para criar alternativas comprometidas com a vida em comunidade, com a natureza, de modo inclusive resiliente e sustentável. E é isso. Aqui são as referências. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui para a gente discutir ou colaborar. Muito bom, Adson. Você foi preciso no tempo. Deixou 1 minuto ainda. Se quiser falar mais alguma coisa. Quer deixar seu e-mail? Dá tempo. Não precisa não. Eu boto aqui no chat depois. Tá bom. Alguém tem alguma coisa? Tá aqui, se quiser falar. Eu queria falar, participar da festa. Eu estou vendo só a voz, eu não estou vendo você. A Bonita vai aparecer. Bonita. Ainda não. Estamos aguardando. Ai, Bonito, é que estou no computador, já aparece. Tá eu queria trazer, falar que eu sou fã da pesquisa do Adson, e eu acho que ele tem uma dimensão aí muito legal, que é o seguinte, que é outro conceito de social, né? Então, ele dá argumento aí para falar de um outro conceito de social, que é aquele social que o Bruno Latour aponta na teoria ator-rede. Eu não sei se vocês conhecem. Na teoria ator-rede, o Bruno Latour, ele fala da sociedade não como um conceito, uma entidade que caracteriza as pessoas, não. Ele fala que a sociedade não é um conceito a priori. A sociedade, ela se define pelas associações. E aí ele fala que a sociedade não se faz só de associações entre pessoas, mas das associações entre humanos e não humanos. E o trabalho então isso para ele é sociedade, associação entre humanos e não humanos. E o trabalho do Adson é um projeto, né? Ele faz um projeto que inclui humanos e não humanos, né? Ele é um designer que articula o conceito de social segundo Latour, né? Então eu acho isso muito interessante, isso é revolucionário, porque é o designer que está pronto aí para pensar em termos de ecologia. Ele inclui o que não é gente para dentro da conversa de projeto. Daí, Adson, eu não sou orientadora dele, eu sou fã só, tanto dele quanto da Lilu, eu só dou pitaco. Daí, Adson, eu acho que dialoga com o conceito de design social lá do Margolin, do casal Margolin, que eles falam de gente, e o Latour fala de associações. Né? Então, é a diferença entre o design social, que é para a gente, e o design humanos, né? E o design das associações, que é para humanos e não humanos. É isso. Eu achei interessante, achei legal essa tua fala, Cláudia, porque eu estava, nesses últimos tempos, pensando exatamente nisso. Eu estava tentando fazer uma crítica ao design centrado no humano. Exatamente nessa perspectiva, porque quando você pensa o design centrado no humano, não é porque ele vai ser bom para o humano que vai ser bom para todo o ambiente. Então, na hora que você propõe um design centrado no humano, como o exemplo anterior do transporte,
Quando eu produzo uma roupa, por exemplo, que eu pego o algodão no lugar e levo para outra, é interessante, você gera emprego, gera renda, né, nesse sistema, mas, em compensação, eu tenho uma tragédia custo ambiental, um custo que é enorme. E isso pode não ter volta, né? Pode ter um custo. E tem esse aspecto esse aspecto da sustentabilidade, e eu acho que tem uma outra coisa, é você convidar o não humano para produzir junto. É esse o babado. Como foi a seda na China no começo, né? Muito tempo Por atrás. exemplo. Perfeito. Muito legal, adorei. Alguém tem alguma colocação a falar sobre o trabalho do Adson? Adson, então tem uma pergunta. Eu queria saber como é que você faz para fazer com que a comunidade se interesse por esse projeto, se interesse de repente em retomar esse artesanato que foi deixado de lado por uma ausência de artefato biológico, como você falou. É uma discussão que o laboratório inteiro tem trabalhado lá na comunidade. Realmente eles estão preferindo criar artefatos de jardim, sapo, essas coisas, pintando depois da queima, e realmente tem se perdido, pouquíssimas pessoas têm feito, e a gente, dentro do laboratório de design social, tem trabalhado justamente nesses dispositivos e estratégias para tentar fomentar essa tradição que tem se perdido, né? Principalmente trazendo os jovens, que a maioria das pessoas que fazem são mulheres mais velhas, que estão já trabalhando com essa questão desses artefatos mais globalizados, né? E a gente tem trazido a importância para eles, né? Mostrando a importância trazendo a identidade visual, por exemplo, né? Os grafismos que são tradicionais e outras questões como essa. Inclusive, eles já estão, durante essa pandemia a gente ficou distante, né? E eles já estão meio que sentindo falta desse contato que a gente estava tendo constantemente, né? E a gente realmente tem essa responsabilidade de ter que voltar e fazer com que esse conhecimento que eu tenho desenvolvido dentro da universidade seja entendido por eles, né, para que eles possam utilizar. Por isso que essa pesquisa ela tem demorado, porque a intenção é que eles utilizem os potes deles, os açúcares que eles têm lá, entendeu? E que sejam de fácil acesso. E talvez seja até uma forma de fazer com que eles retomem, né, tendo essa empolgação toda nesse sentido. Maravilha, isso é muito interessante o teu trabalho com a Lilu e com a Cláudia, muito bom. Alguém tem mais alguma colocação? A gente pode passar para a próxima apresentação? Tá, então vamos passar para a próxima apresentação. Deixa eu pegar a minha pesca aqui. Vamos lá. Então, a próxima apresentação seria a Bárbara. A Bárbara já apresentou, então vai apresentar agora a Andressa Ellen Lima Vieira Liberato, com o trabalho Influenciadores Fictícios, análise de posicionamento no Instagram, eu não sei falar esse nome, Nonori e Ludo Magalu. É isso? Isso, Nonori. Tá. Vou abrir aqui. Você tem câmera para a gente ver? Pronto. Tenho. Perfeito, para as pessoas te verem. Então, tá. Então, eu vou colocar aqui o cronômetro, tá? Lembrando, 10 minutos para a apresentação e depois a gente puxa mais 10 para uma discussão. Tá bom? Apareceu? Pode começar, Andressa. Iniciando aqui, falando a respeito da era da experiência. Falando a respeito da comunicação do design no cenário atual, principalmente urbano, há uma forte relação com a imagem, com a fotografia, com o visual, que é o que a gente trabalha muito, que é a imagem. E não somente também das empresas, mas também das pessoas, dos produtos. Antes, as empresas, principalmente, focavam muito sua comunicação no produto em si. Depois, com a facilidade de acesso à informação, passou a focar no cliente, no consumidor. E atualmente, ela se encontra mais focada na questão dos valores, na questão da experiência que pode proporcionar com aquilo. E nisso, há uma grande busca por ações criativas no mundo digital, que é onde as pessoas estão para se conectar, muitas pessoas estão para se conectar. Falando a respeito que o Instagram é considerado uma das principais redes sociais da atualidade, e ele tem modificado a forma como as empresas divulgam produtos e serviços. Em relação a isso, as celebridades virtuais, elas parecem representar cada vez mais o futuro das propagandas e da moda e do comércio.
O objetivo geral da pesquisa é verificar como ocorre o posicionamento das influenciadoras digitais fictícias, que é a Nunuri e a Lu do Magalu, no Instagram. Foi dividido em objetivos específicos, que é a análise dos tipos de personagens fictícios, suas características. Também foi criado um prisma de identidade e identificado o seu posicionamento. O processo metodológico caracteriza-se como pesquisa descritiva, com abordagem de análise quantitativa de conteúdo de posicionamento dos perfis do Instagram delas. O processo metodológico foi dividido em 11 tópicos. Aqui. No processo de coleta de dados, foi levantado um breve levantamento histórico das personagens. No caso aqui da Lu, ela é a primeira influenciadora virtual do Brasil. Ela nasceu em 2003 para humanizar a experiência de compra de e-commerce da Magazine Luiza, porque antes as pessoas era muito frio e as pessoas tinham mais medo de comprar, no caso online. E em 2009, a personagem ela assumiu o papel das redes sociais da marca, ganhou um novo nome, que é de Lu, que antes era chamada Tia Luiza, que é a versão anterior dela. Sobre o levantamento histórico da Nunuri, ela é uma personagem virtual, digital, fashionista, ativista vegana que vive em Paris. Ela estreou no Instagram em 2018, com 19 anos, e seu criador é o alemão Zuber. Ele passou uns 7 anos projetando ela, só que ele não conseguiu investimentos, então ele mesmo, com a empresa dele, investiu nela, na ideia dela. Também foi analisado alguns tipos de personagens fictícios existentes, com maior destaque na mídia. Entre eles, a Lil Michele, que é essa de Partinha. Ela é uma personagem que ela tem clipe no YouTube, ela tem músicas no Spotify, suas próprias músicas, e ela é antenada com as tendências, e também ela participa com parcerias com grandes marcas, grandes grifes, na moda, mundo da moda. Também tem essa loura de roupa rosa, que é a Bermuda. No caso, ela já tem um posicionamento diferente em relação a algumas outras. Tipo, ela acredita que os robôs são o futuro e eles podem ser superiores aos humanos. Isso, segundo ela, em comentários. Ela mesma, a equipe dela, né, que comenta. Tem a Chudo, que é essa de blusa rosa, essa de blusa amarela. Ela é considerada ela se considera a primeira supermodelo digital do mundo. Ela é da África. Tem essa Vicky, que é logo abaixo dela, que ela é de São Paulo. Tem esse Gorillax, que é um grupo, ele representa um grupo musical que é considerado pioneiro das celebridades virtuais, assim, porque eles estão lá desde o final dos anos 90. Tem a Hatsune Miku, que ela é um holograma, ela fez shows com holograma 3D, e a voz dela é feita no computador, não precisa de uma voz humana em si. Ela é cantora. E tem essa da Abelha, que é a abelha influenciadora, que ela se posiciona como a primeira abelha influenciadora do mundo, e ela busca busca ajuda de marcas para apoiar a causa das abelhas, a extinção das abelhas. Foi feita uma análise quantitativa no Instagram também, que destinado ao conteúdo, que foi postado mais fotos, hashtags, máximo de comentários e tal. Aqui é relacionado às postagens que tiveram maior comentário no período de janeiro a 21 de outubro. Aqui da Magazine Luiza, ela mostra sobre o botão que tem no seu aplicativo, que é sobre a denúncia na violência contra a mulher. Teve muitos comentários, repercutiu bastante. E aqui já da Nunuri, a postagem que teve maior comentário, engajamento, foi ela fazendo 21 anos. Isso foi esse ano, comemorando aniversário. 5 minutos, Andressa, tá? Tá tranquila. Aí, aqui, hashtags utilizadas na bio delas. A Nunuri, no caso, aqui ela usa hashtags não silencia, ela apoia várias causas. Uma delas é contra o casamento infantil. Já a hashtag que a Lu do Magalu usa é a Magalu, que muitas pessoas postam relacionados aos seus produtos também, a Magazine Luiza. Foi feito conteúdo também no Instagram do perfil da Lu e da Nunuri. A Lu fala muito sobre o seu aplicativo, formas que atraem as pessoas a chegarem no seu aplicativo, mostra lives sobre o botão de ajuda contra a violência das mulheres e destaques, tipo, o Black, no caso aí. Já no Nuri, ela mostra muito casos sociais, seus eventos que ela vai e tal, e também palestras, que ela já deu até palestra em Harvard, e também mostra suas viagens, que ela gosta de viajar. Foi feito também um prisma de identidade de marca, fazendo a comparação entre elas.
falando assim, a tecnologia é amplamente aplicada para promover ideias, propagandas sociais, programas sociais, políticos e muitas outras áreas na vida, segundo Martin, 2010. Falando a respeito do design emocional, a emoção desempenha um papel muito importante na vida, na nossa vida e tal, porque com ela a gente consegue se conectar com as pessoas, facilita isso. E esse papel é muito importante. Então, Don Norman, ele dividiu o design emocional em 3 níveis: o visceral, comportamental e reflexivo. O visceral, ele é algo mais superficial, digamos assim, porque ele é mais aparência. No caso, ele é mais, você pode apresentar ele com as formas, com simetria, com cores mais fortes, com curvas e tal. Já o comportamental, ele é algo que ele é mais profundo que o visceral. O design comportamental, você, no caso, você vê uma coisa, você já pensa a respeito do seu dia a dia, do que você usa, relacionado também ao prazer. E já o design reflexivo, ele é mais profundo ainda. No caso, com ele, você já pensa, você já reflete, consegue refletir sobre o passado e o futuro também. Isso conscientemente, não é algo que você não pensa muito, é algo que você projeta para se pensar bastante. E é preciso aprender a construir essas emoções, porque é algo, apesar de ser algo complexo, mas é com isso que dá vida a esses personagens fictícios, através da emoção que eles passam, com as expressões e tal. Apesar de já ter sido estruturado e tal, já ter sido feito a coleta de dados, e também a análise também está sendo elaborada, o projeto ainda se encontra em desenvolvimento. Então, esperados, tá certo. Então, os resultados esperados é que se compreenda como essas personagens se posicionam e como elas adquirem personalidade em algo inanimado, porque são personagens criados, né? Não é um ser humano em si. E como essas informações podem ser utilizadas para traçar ainda para traçar considerações relacionadas ao design emocional. Aqui são as referências. Acabou? Acabou. Ah, tá. 39 segundos. Foi bem menos. Alguém tem alguma consideração a fazer sobre o trabalho? Eu tenho uma pergunta. Mete pau. Andressa, eu não estou aparecendo, mas é porque me está com problema aqui. Andressa, eu acho seu trabalho muito legal e muito importante, porque eu vejo que esse mundo virtual cada vez mais tem definido o que a gente é e o que a gente vai ser. E daí, quando eu vi seu trabalho antes, né, tá ali naquela coisa, aí você falando aqui eu lembrei. Uma coisa que eu pensei, né, assim, a gente está num encontro que fala sobre o design decolonial, né, então a gente está pensando aí num pensamento de design que desprograme a gente, né, que traga outros, eu vou falar uma palavra feia, a gente preste atenção em outras epistemologias, né, outros modos de saber. Você acredita, você acha que essa personagem virtual tem força para mudar a compreensão que a gente tem das coisas? Você acha que essas influências, elas têm força e potência, essa estratégia, né, para mudar o modo de pensar, né, assim, você acredita na força dessa estratégia? Que é usado para venda, né, você está usando. Estou falando no modo revolucionário, porque a minha missão é revolucionar o mundo. Né, Diego? Só, coisa pouca. Eu acredito que sim. Se for bem planejado, bem executado, eu acredito que sim. Ainda mais relacionado ao Instagram, que é uma rede que você vê aquilo. Você tá vendo aquela personagem em 3D, ela até tá falando e tal. Ser humano, como ser humano, apesar que são várias pessoas que estão trabalhando. Eu acredito que sim, pode fazer a diferença no cenário. Que nem a abelha, né? Porque essa abelha é uma outra pegada, né? Não é. O dela é fascinante. O dela é fascinante porque ela apoia causas. A fundadora dela tem até menos, vendo assim, questão de seguidores, que talvez não tenha tanta relevância, mas você vê que ela tem até mais engajamento nessa abelha, fazendo essa personagem virtual, fictícia, do que a própria fundação em si. Acho que tem relevância. Legal.
Parabéns, querida. Obrigada. Muito bom, Andressa. Tem mais alguém que queira falar alguma coisa em relação a isso? Tá. Deixa eu te falar aqui, ó. Por acaso, na semana passada, eu tive acesso a um artigo que não é acadêmico, da professora Clotilde Pérez, da ECA USP. E ela trabalha muito nessa linha da semiótica, e ela fez um artigo falando sobre a evolução histórica e formal do mascote baianinho das Casas Bahia. E ela fala das mudanças na composição e fala, por exemplo, que ele perdeu o chapéu, aquele chapéu de cangaceiro que ele tinha, Sim. ele perdeu, né? E agora ele também ficou mais velho. Antes ele tinha características mais infantis, tinha aquele dentão grande, sabe? Tipo da Mônica, arredondado para dar um aspecto de criança e tal. E ele perdeu isso. E como você falou do personagem da Magalu, aí eu lembrei desse artigo. Eu vou deixar para ti aqui no chat, se você quiser dar uma lida. É bem pequenininho, mas é bem interessante. É uma visão também dentro do campo da comunicação, mas tem tudo a ver também com o design, vale a pena. E aí, nessa perspectiva do mascote, eu queria saber se, na tua análise, tu faz algum apontamento em relação às aproximações e os distanciamentos entre mascote, né, que ele já nasce para ser algo comercial, e personagens digitais que podem ser utilizados comercialmente. Aí um exemplo que eu lembro agora é o Suricate Ceboso, ou o Marcelinho, que é aquele personagem engraçado que é um fantoche. Aí essa eu acho uma diferença? Se você aponta algumas diferenças, você citou até o Gorillaz, né, o Gorillaz, né, que é uma banda que ela começou sendo virtual, né, assim, quem é aqueles caras ninguém sabe, é tipo a voz do Lombardi no Silvio Santos, né, não sei nem se é da tua época, mas a voz do Silvio Santos, oi Silvio, é uma voz que não tinha rosto, era uma voz no universo. E aí o Gorillaz também, né, era uma banda que era um desenho, mas você não sabia quem eram os personagens. Eu queria saber se você faz alguma aproximação entre esses personagens que são mascotes de comerciais e personagens que surgem, não exatamente com fins comerciais, mas que com o tempo eles podem ou não ter essas características. O personagem que eu acho é em relação, tipo, à emoção mesmo, eles tentam passar o posicionamento deles. Acho que isso diferencia como todos os outros também, todas as empresas também têm seu posicionamento diferente, normalmente. Acho que isso. E a questão de passar mais emoção, tentar passar isso, porque eles são personagens que estão sendo criados, então eles têm que passar sua personalidade, como os outros fazem. Beleza. Alguém tem mais alguma questão para a Andressa? Eu posso passar para a próxima apresentação? Diogo, aqui é o Igor. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Andressa, ainda mais para uma área que é um pouco de interesse meu também. Você acabou falando sobre o Lombardi, né? Então, a minha pergunta também tem até um pouco a ver com isso. Nós temos assistentes pessoais, né? Temos Siri, por exemplo, que não deixam de ser personagens. Alex é muito importante. Sim. E se ela acha que isso vai ser cada vez mais comum, e como seriam e essa personalidade, né? Acabam sendo personagens que não têm rostos, assim, não tem uma de certa forma, uma interface, algum rosto ali, alguma troca. E aí também bate um pouco em interface conversacional, né? Então, eu queria saber se ela entra em alguma coisa desse tipo e tal. E aí, Andressa, eu te procuro depois também para conversar alguns pontos sobre isso. Olha, eu creio que sim, vai ficar mais frequente isso, vai ser mais comum. Inclusive, tipo, eu tava ontem mesmo no Instagram e tipo, tinha uma influenciadora que eu sigo, realmente tinha comprado essa Alexa. E eu vendo no meu ponto de vista, realmente é uma coisa que vai crescer. Inclusive, apesar deles não terem, tipo, um aspecto de rosto humano, eles têm um nome, eles tentam colocar um nome, tipo Alexa, um nome mais real, tipo assim, real, mais humano, digamos. Eu creio que sim. E uma coisa que, tipo, facilita a vida das pessoas. Quer saber uma notícia, você pergunta, ele já te diz. Então, o mundo está muito rápido, assim, na correria do dia a dia, eu creio que as pessoas querem tudo mais rápido, tudo mais digerido. Então, quanto mais coisas que facilite isso, eu acho que as pessoas vão aderir a isso.
Beleza. Baseado nisso que o Igor falou, né, eu lembrei da Bia, né? Que é a inteligência artificial do Bradesco, né? Que ele pegou o Bradesco, inteligência artificial, e criou o nome Bia. Que até onde eu sei, a Bia não tem rosto também, né? Eu acho que é só uma interface sonora. Não conheço a fundo ainda. Deixa eu falar uma coisa para a Larissa, uma sugestão, já que o Igor propôs conversar com a Andressa. De repente, se todos vocês puderem passar seus e-mails para Larissa, aqui no chat, lá no Pesquisa em Design, a Larissa pode depois pegar todos esses e-mails juntos e colocar aqui para todo mundo ter acesso ao contato, já que os e-mails não estão vindo nas apresentações. Aí é uma sugestão. Se vocês puderem fazer isso, acho que a Larissa pode dar uma ajuda. Então, vamos agora passar para a próxima apresentação. Obrigado, Andressa. Obrigada. Deixa eu pegar minha peça aqui. Então, a próxima apresentação vai ser, então, do Alexander Catunda Carneiro, com o trabalho Como Criar Interações Lúdicas Culturalmente Significativas na Atualidade e Interrogação. É uma pergunta. Olá, estão me ouvindo, me vendo? Estamos. Aí, Alexander, eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar o cronômetro, 10 minutos para a apresentação, e aí, quando tiver 5 minutos, eu te aviso, faltando 2, eu te aviso de novo. Então, okay. A bola está contigo, vai. Vocês estão vendo aqui minha apresentação? Sim? Sim. Ok. Oi, pessoal, meu nome é Alexander Carneiro, eu sou formado em design pela UFC já faz algum tempinho, e eu vou apresentar esse trabalho aqui, Como Criar Interações Lúdicas Culturalmente Significativas na Atualidade. E aí é um texto um pouquinho grande, assim, esse título, e eu vou destrinchá-lo à medida que a gente for conversando aqui, mas eu adianto logo que o objetivo desse trabalho é falar sobre jogos, mais especificamente jogos digitais, e mais especificamente qual é a posição dos jogos digitais hoje em dia e como que a gente pode mudar, se esse for o caso, essa situação. Uma das premissas, então, que eu trago nesse trabalho é a da indústria cultural. Esse trabalho aqui eu parto de 3 premissas, 3 coisinhas que a gente vai tirar do caminho antes de eu começar a falar. Mas, basicamente, a indústria cultural é essa ideia de que a gente agora tem bens culturais que são produzidos agora massivamente com o objetivo de atender ao maior número possível de pessoas. E aí essa teoria ela é criticável hoje em dia, muita gente diz que ela é elitista, mas eu acho que ela é relevante para a gente entender basicamente como que os jogos estão acontecendo, como que os jogos estão sendo lançados hoje em dia. Ela é lá do século passado, do meio para o começo do século passado. E foi criada, uma das pessoas criadoras foi esse senhor Adorno. A segunda premissa que eu trago nesse trabalho, e às vezes é importante a gente lembrar de que os jogos são importantes, tanto do ponto de vista cultural, artístico, seja intelectual, comunicacional. Os jogos têm alguma coisa a falar em sua temática, na maneira como eles são criados, na maneira como eles são veiculados, e eles têm esse aspecto de importância na nossa sociedade como um outro qualquer tipo de comunicação. E aí tem essa frase que eu gosto bastante do Clark C. Abbott, que eu uso sempre que eu posso, coloco onde ela se encaixar, que é: um jogo é uma maneira particular de olhar para alguma coisa, qualquer coisa. E eu acho muito interessante como essa frase funciona se você trocar o jogo por outros tipos de obras artísticas, se você colocar cinema, se você colocar literatura, essa frase também funciona. Tá? E a terceira premissa que eu quero tirar logo do caminho, antes da gente começar a ir para o núcleo do nosso trabalho, é o conceito de cultura. Eu falo aqui bastante sobre cultura, e tanto a indústria cultural quanto o conceito de cultura eu deixei um pouco de fora do texto, até por causa do espaço limitado que a gente tinha para fazer lá, né? Mas eu trago uma citação aqui bem direta da Katie Salen e do Eric Zimmerman, que são teóricos de jogos e desenvolvedores de jogos. Quando eles vão tratar jogo e cultura, eles falam o seguinte: cultura é todo conhecimento e valor compartilhados por uma sociedade ou grupo. Eu acho que vocês devem saber que cultura é um conceito gigantesco, cabe muita coisa, tem muita definição de cultura por aí, mas em termos de tempo, eu trago essa definição para a gente poder chegar logo na parte legal do trabalho.
E aí, antes da gente começar mesmo também, eu queria mostrar para vocês alguns screenshots, algumas telas dos jogos que foram os best-sellers de 2019, jogos digitais e best-sellers na plataforma Xbox One, que é uma plataforma, um console de videogame digital, em 2019. Esses foram os 10 jogos mais vendidos, e eu queria saber se vocês encontram alguma coisa em comum neles, junto comigo. Eu vou passar aqui bem rápido para vocês terem uma noção. Que é o 10º. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar desses jogos, talvez eles sejam novidade para alguns de vocês. Esses foram os 10 jogos mais vendidos em 2019 para o Xbox One, e uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que dentro de todas as possibilidades criativas e linguísticas que os jogos poderiam rumar, todos esses aqui que eu mostrei parecem relativamente parecidos entre si. Tanto em questão dos gráficos fotorrealistas, você tem aí simulações humanas muito bem feitas, como também no sentido da jogabilidade. Você geralmente é uma pessoa, você segura uma arma, você está lutando contra outros, com exceção aí dos que foram do esporte, o futebol americano e do basquete, você tem tipos de jogo relativamente parecidos. E aí, para exemplificar também como que esses jogos poderiam ter sido, eu trago aqui alguns exemplos de jogos indies. Um deles, inclusive, um best-seller também, em 2019, para dar um exemplo de como poderia ser esse universo de jogos. Então, vou fazer a mesma coisa de novo. Esse aqui, Minecraft, com certeza muitos de vocês conhecem, foi também um best-seller em 2019. Esse aqui é um jogo em que você é um administrador de passaportes em uma fronteira de estado. Esse aqui é um jogo em que você é um fazendeiro e simula uma vida de fazenda. Esse aqui é um jogo cooperativo em que você e seus amigos são cozinheiros e aí tem um caos rolando. Isso aqui é um jogo de realidade virtual onde você e um parceiro tentam desarmar uma bomba. 5 minutos, Alexander. Ok. Esse aqui é um jogo de quebra-cabeça de várias dimensões. Esse aqui é um jogo de estratégia. Esse aqui é também um quebra-cabeça. Esse aqui é um quebra-cabeça de plataforma. E esse aqui é um jogo com diálogos filosóficos. Então, basicamente, o que todos esses jogos aqui têm em comum é que eles foram produzidos por times muito pequenos, às vezes de uma pessoa só. E todos eles tiveram um sucesso relativo dentro do mundo dos jogos. Em paralelo, aqueles jogos que eu mostrei anteriormente foram criados por empresas gigantescas, algumas com centenas ou mais de centenas de funcionários trabalhando simultaneamente, e aqueles jogos foram produzidos desde o dia 1, desde o projeto, foram concebidos para alcançarem o maior público possível, e aí dessa maneira conseguirem o maior lucro possível com esses jogos. E funcionou, não é à toa que eles são best-sellers, e muitos deles, inclusive, têm um trabalho de pesquisa, roteirização, jogabilidade, desenvolvimento muito bem feitos, muito bem criados. A questão aqui não é a qualidade daqueles jogos, a questão é como é que se relaciona a originalidade daqueles jogos no nosso universo geral dos jogos. Como é que aqueles jogos poderiam ter sido se eles não fossem mirados puramente em tentar conseguir a maior quantidade de público possível. E aí eu comento aqui o artigo da Deborah Eicher-Cat, que ela fala sobre a sacralidade do jogar. Ela une os trabalhos do Charles Sanders Peirce, criador da semiótica persiana, do Johann Huizinga, um historiador que fala sobre jogos, um grande nome dos jogos, e o Gregory Bateson, que é sociólogo, antropólogo, biólogo, várias coisas, grande pessoa. E o que ela fala, basicamente, unindo o conhecimento dessas três pessoas, é que os jogos, antigamente, eles ocupavam um espaço tanto de entretenimento quanto de significado na sociedade. As pessoas colocavam lá seus hábitos, o que era importante, o que era considerado sagrado para elas dentro daquele círculo mágico, e aquilo era um ambiente tanto de entretenimento quanto de discussão e de catarse. E aí o que ela argumenta é que, hoje em dia, os jogos estão perdendo o espaço do significado e ficando somente no entretenimento. Então, a partir disso, eu trago a pergunta: como que a gente pode trazer os jogos de volta para o espaço do significativo? E aí o significativo aqui tem dois sentidos, tanto o significativo de relevante, de importante, quanto o significativo de criador de significados.
E aí esses significados podem ser na nossa cultura local ou na nossa cultura global. E eu acredito que nenhum de nós aqui esteja em capacidade de desmontar a indústria cultural, pelo menos não agora, pelo menos não em 10 minutos, mas eu acredito que os designers indies e os jogos indies que eu mostrei anteriormente para vocês têm uma grande força para conseguir mudar essa situação. 2 minutos. Ok. E eu acho que essa mudança passa pelo conceito da Kate Salen, essa moça aqui, e do Eric Zimmerman, chamado interação lúdica significativa. E a interação, ela é uma base, ela é um dos blocos fundamentais, o Chris Corford coloca como um dos 4 blocos fundamentais dos jogos, junto com representação, conflito e segurança. A interação é uma das coisas que define os jogos. E aí a Kate Salen e o Eric Zimmerman vão dizer que a interação lúdica significativa, o meaningful play, ele acontece quando o jogador tem noção de que as suas ações têm um impacto dentro do universo do jogo e de que o universo do jogo vai se atualizar de acordo com as suas ações. E aí eu acredito que a gente pode trabalhar o conceito de interação lúdica significativa no conceito de interação lúdica culturalmente significativa. Ela é importante tanto dentro do universo do jogo, mas ela também é importante enquanto criadora de significados fora do universo do jogo, para o jogador. E aí eles trazem essa frase aqui, o significado de uma ação em um jogo reside na relação entre ação e resultado. Então é como se o significado fosse uma ponte que une, mescla todas as características, todos os acontecimentos do jogo. E esse significado pode ter uma importância tanto dentro quanto fora do jogo, em um nível cultural. Então eu trago como conclusões e possibilidades que se nós designers de jogos, se os designers de jogos, e isso também obviamente se aplica a, como vocês podem ter previsto, a outros tipos de design, se nós conseguirmos pegar as nossas subjetividades e colocar dentro do jogo, nós vamos ter dado um passo a mais na direção de criar jogos mais culturalmente relevantes. Se a gente conseguir fazer com que um jogo seja importante para nós, no sentido de significativo, e também consiga ressoar na consciência de quem está jogando, os jogadores e jogadoras que vão ter essa experiência do jogo, eu acredito que nós vamos chegar mais perto de criar jogos que sejam mais culturalmente relevantes. Eu trago aqui a breve bibliografia, e é isso, muito obrigado, tem aqui meu e-mail, meu Instagram, e se tiverem dúvidas... Muito, muito bom, Alexander. Eu, como uma pessoa apaixonada por jogos, adorei seu trabalho, até te indico, também vou te passar aqui um link de uma tese do professor Leandro Veloso, da USP, que ele tem uma tese sensacional, enorme, muito abrangente no campo dos jogos. Agora, tem uma diferença que ele trata quando ele fala faz um tempo que eu li essa tese, tá? Então... posso estar confuso, mas ele faz uma diferença entre o que ele chama de jogo e o que ele chama de games. Ele trata mais, no mundo digital, ele trata mais como games. Eu não sei se é uma escolha dele ou se é algum conceito de quem é envolvido mais próximo a esse tema dos games. Acho que dava para dar uma pesquisada depois para saber melhor sobre isso. Alguém tem alguma questão para passar o Alexander? Eu vi que a Cláudia comentou aqui Opa! Chat. Cláudia, quer falar alguma coisa? Tem alguém que queira fazer algum comentário sobre o trabalho? Alguém que goste muito de jogos, assim? Como a gente, né, Alexander? Eu adoro. Alô, eu quero... Você tem que pensar um mobiliário desse. Alô? Oi? Oi? Foi uma voz do além aí. Tudo bom? Parabéns, Alex. Muito legal o seu trabalho. Muito obrigado. Você sabe que eu sou sua fã desde pequenininha, desde que você era pequenininho, né? Muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta muito parecida que eu fiz para Vanessa, né? Vanessa. Desculpa, eu sou ruim de nomes. Que é o seguinte, Alex, você trabalhou também, logo que eu cheguei aí aqui, eu nem sei onde a gente está mais, né? No Ceará, eu me envolvi com um trabalho com game, e acreditando muito nesse poder transformador do game, né? Dos jogos. E aí, você trouxe uma citação no começo da sua fala, dizendo assim,
o jogo é um modo de lidar com as coisas, tratar com as coisas, qualquer coisa. E você faz isso, faz uma referência ao... É lógico que é uma leitura minha, né? Como se fosse uma forma de arte, né? Porque a arte tem esse potencial, né? De poder atravessar qualquer conteúdo, qualquer instância e realidade. Eu te pergunto se você faz esse alinhamento, você pensa que o jogo como uma forma, na sua dimensão estética, como experiência, se você acredita nisso, nesse potencial estético do jogo, dessa transformação sensível. Eu sei que passa, mas não é isso o foco do seu trabalho. E a gente pensando de novo, né, nessa ideia do decolonizar, né? Ou seja, a gente adquirir novos parâmetros de conhecimento, novos modelos para pensar o mundo. Você acredita no potencial do jogo para decolonizar o pensamento, as posturas e o viver? Ou a condição de game, da mídia, como ele rola? Enfim, você acredita no jogo nesse potencial de transformação da subjetividade? Perfeito. Em relação à primeira pergunta, 100%, quem me conhece sabe, eu às vezes não consigo parar de falar sobre isso. Eu acredito que os jogos têm um potencial de serem compreendidos como arte fantástico, e eu acho, inclusive, que a gente tem uma situação talvez um pouco parecida com o do cinema, em que você tem filme e você tem filme e arte, como se fossem duas coisas completamente diferentes. Você tem filme para ganhar dinheiro e para ter bilheteria, e você tem filme para ser artístico. Eu acredito que possa haver uma junção entre os dois, claramente, eu adoraria que houvesse, mas eu acho que no momento nos jogos é raro, assim como no cinema, você ter um filme, um jogo que consiga contemplar ambos os aspectos, porque, como eu falei, o lance da indústria cultural e o lance a empresa, para sobreviver, ela gasta ali, sei lá, centenas de milhares de dólares em um jogo, e ela precisa recuperar todo esse dinheiro. Então, o que ela vai fazer? Ela vai deixar o jogo mais palatável possível para a maior quantidade de pessoas, e isso pode tirar vou dizer, a essência do jogo, né? Mas eu acredito 100% que os jogos têm um papel artístico. Eu acho que eles deveriam ser mais tratados como arte, deveriam ser vistos como um texto artístico. Em relação à segunda pergunta, eu acho que sim, os jogos conseguem ter um papel decolonizador, mas eu acho que eles têm, hoje em dia, pelo menos, um papel colonizador muito mais forte, né? Eu acho que a maioria dos jogos perpetua políticas, pensamentos, sei lá, estereótipos, de maneira muito mais forte do que os jogos que tentam romper com esse tipo de pensamento. Eu trago o primeiro jogo que eu mostrei, o Call of Duty Modern Warfare, que é um jogo de tiro em que a primeira fase, ficou muito famoso, é uma fase em que você é um soldado que invade a casa de um imigrante árabe na Inglaterra. E aí foram perguntar para os criadores do jogo: vocês acham que esse jogo é político? Ele tem uma mensagem política? E os jogadores disseram: absolutamente não, esse jogo é qualquer coisa menos político. Então, é complicado, mas eu acho que eu faço esse trabalho com o objetivo de trazer os jogos e de trazer o nosso pensamento mais para o lado de que os jogos têm a capacidade de nos apresentar novas experiências e de nos fazer pensar em coisas diferentes, de nos trazer sensações que outras linguagens não conseguem trazer. Sim. Só para, eu não sei, eu caí uma hora aí que minha internet está ruimzinha. Eu não sei se você falou sobre isso, mas não, eu não vi no seu artigo, porque eu vi seu artigo também. Você sabe que essa semana eu vi uma experiência que era o seguinte: a propositora da experiência pedia para que os jogadores entrassem com o nome ou nickname de mulher, para ter a experiência de ser mulher jogando na comunidade de gamers online, que são profundamente machistas, eles xingam, desqualificam, enfim, toda uma onda ali. E daí elas convidaram, né? E os caras ficaram passados, né? Então, não só o jogo em si, né? Mas a experiência do jogar também. Eu acho que é um debate, né? Importante. Com certeza. Legal. Obrigada, bonito. Obrigado, Cláudia. Muito bom, Alexander. Muito bom, Cláudia. Alguém tem mais alguma questão a abordar aqui com o Alexander? Ou a gente pode passar para a próxima apresentação, a próxima e última, né? Como a gente está rápido. Meu Deus, a gente está voando. Alguém tem mais alguma consideração? Não?
Tá bom. Então, eu vou passar para a próxima. Então, muito obrigado, Alexander. Obrigado, Parabéns pelo trabalho. Então, a gente agora chama aqui para a nossa sala a Amanda Guarani Mendes, com o trabalho Ornamentação Contemporânea, Uso de Adornos Corporais em Tempos de Pandemia. Amanda, você já está aqui? Oi, boa tarde, já estou sim. Tá aí. Amanda, você tem câmera para a gente ver? Tenho sim, já está iniciando também. Perfeito. Então, Amanda, só para frisar aqui mais uma vez, são 10 minutos para apresentação. Quando chegar em 5 minutos eu te aviso, e quando faltarem 8 minutos eu te aviso de novo, depois a gente abre para discussão, tá ok? Tá ótimo, perfeito. Beleza. Então, você já está pronta? Já está com a apresentação aí? Já sim, vou tirar minha tela. Tá massa. Então, eu já vou começar a contar o tempo, tá? Tá ótimo. Então, está com você, Amanda. Minha internet está um pouquinho lenta, mas... Calma aí. Vocês já estão conseguindo visualizar a minha tela? A gente está visualizando tu. A tua tela ainda não. Agora tá. Agora a tua tela apareceu. Bom, eu me chamo Amanda, eu sou do programa de pós-graduação em design da Escola de Belas Artes, da FRJ. A minha orientadora é a Beane Monteiro, e meu tema de pesquisa é a ornamentação contemporânea, o uso de adornos corporais em tempos de pandemia. Então, eu venho trazer uma abordagem sobre o uso de adornos, de joias, acessórios de uma maneira geral ao longo da história, e classificando eles em 5 categorias, que seriam elas: a cultura, individualidade, economia, status e demanda. Como que esse tipo de produto vai surgindo para o mercado, vai aparecendo na nossa sociedade. Eu sou formada em desenho industrial, em projeto de produto, também pela UFRJ, e atuo como designer de joias e acessórios. Então, eu me peguei questionando o que eu poderia fazer no programa de pós-graduação, unindo o meu ofício com o momento que a gente vive atualmente, que me incomodava demais. E como designer, a nossa função é resolver questões, é estudar os cenários e produzir produtos para trazer mais qualidade de vida, mais integração. Então, com esse cenário da pandemia, da Covid-19, a gente percebe o surgimento de novas demandas, incluindo o uso desses adornos. Aí eu trago aqui uma colocação do Franzato sobre o papel do designer, que seria o enfoque não cai nas possibilidades do design de desenvolver dispositivos sociotécnicos, mas de transformar o mundo em um ambiente fértil para futuras transformações. Por último, eu trago o design participativo, que é a base do meu projeto, que é promover a relação entre o profissional, o designer, e o usuário, o consumidor desse produto final. Eu apresento aqui o cenário da pandemia, o surgimento das novas demandas, como, de acordo com a adequação às normas de saúde pública, a gente tem que se adequar ao novo normal, digamos assim, e eu trago como exemplo o surgimento, não o surgimento, mas a gente tira um item da saúde, que é a máscara de proteção individual, e coloca para a sociedade de uma maneira geral como uso obrigatório. E aí eu me pergunto, dentro desse contexto, onde que entra o design? Como que a gente pode usar o design de maneira proveitosa e positiva para adequar essa nova realidade que a gente vem sendo apresentada? E aí eu trago os princípios constituintes do processo de design, que são criatividade, imanência, transitividade e prospectividade. O designer, ele sempre, para começar um novo projeto, é interessante que ele
entenda daquele meio. Cada projeto, a gente se especializa, digamos assim, uma nova realidade, um novo contexto, para desenvolver um produto adequado àquela necessidade, àquela demanda. E eu trago o design participativo como base do meu projeto. Mais uma vez, uma fala do Franzato sobre o design participativo surge do intuito de criar uma relação de coautoria entre o profissional e o usuário, a fim de compreender as questões que, porventura, possam influenciar os anseios de um determinado grupo social. O design pode e deve ser utilizado como ferramenta social, atingindo a sustentabilidade e promovendo uma ruptura sistêmica. Na minha concepção, o designer que integra e que faz participar o usuário do desenvolvimento do seu produto tende a ter mais sucesso na usabilidade, na produção desse produto em questão. Como metodologia de pesquisa para o meu trabalho, eu acabei optando pela pesquisação, por levantar questões a respeito das novas demandas da população, características relacionadas ao uso de adorno e de acessórios, pesquisar disponibilidade de materiais, tecnologias e ferramentas, e sempre buscando essa interação com os usuários, trazendo quais são as questões deles, quais são as necessidades, o que eles têm disponível. 5 minutos, tá, Amanda? Ok. Como premissa do meu projeto, como eu havia falado antes, eu considero que o desenvolvimento desses produtos está diretamente, o sucesso do desenvolvimento desses produtos está diretamente relacionado à questão de integração dos envolvidos, e sempre pensando em sustentabilidade, inovação social, que é o que eu pretendo observar e constatar ou não no meu projeto. Por fim, eu trago as referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho e o meu contato. Acho que eu fui bem... Acabou? Foi muito rápida. Eu estava bem nervosa. Tá. Bom, mas só isso? Tem alguma coisa mais a falar? Já acabou mesmo? Não, eu gostaria de falar só da questão da relevância do uso desses adornos, que, para mim, inclusive, foi muito difícil aceitar e entender isso, e até mesmo para defender o meu projeto. Hoje eu já vejo que sim, importante, que é interessante observar outras realidades, outras vivências, para estar agregando mais conceitos ao meu projeto. E é isso. Beleza. Alguém tem alguma questão a pôr para a Amanda? Não? Estou aguardando aqui, ver se alguém falou alguma coisa. Amanda, será que você tem exemplos de imagens, desses adornos? São aqueles que você mostrou durante a apresentação? Tem alguma coisa que foi... A minha ideia, na verdade, eu tenho alguns exemplos da internet mesmo, mas a minha ideia é desenvolver uma linha de produtos ao final do meu mestrado. Eu ainda estou bem no começo, eu ainda não qualifiquei, eu estou iniciando a minha pesquisa, então eu não tenho resultados ou conclusões prévias para poder apresentar. Eu estou ainda buscando esse conhecimento. Tá. E essa coleta de dados, informações sobre esses artefatos, você está fazendo localmente, é no Rio? Você está fazendo... no Rio mesmo, mas de maneira virtual. Enquanto a gente ainda está vivendo esse isolamento, essa questão de quarentena, muita coisa ficou impossibilitada, então eu não tenho como ir a um local. Então, eu seleciono um grupo e interajo com eles para obter essas informações. A minha ideia é ter algo físico, algo presencial, mas, por enquanto, não tem como. E como é que você chega a esses grupos? Você busca perfis de Instagram, internet? Como é que funciona?
Como designer de joias e de acessórios, e tendo participado de alguns ateliês criativos, eu busco pessoas dentro desse meio, mas com vivências e experiências com produções em diferentes tipos de material, para estar sendo apresentada a novos materiais mesmo, a novas ferramentas. Então, eu busco dentro do pessoal que eu já estou envolvida. Muito bom. Beleza. Alguém mais tem alguma questão? Não? Então, deixa eu dar um informe. Chegou um informe aqui no chat, não sei se todos leram, mas o chat diz que para a efetivação de sua presença no segundo colóquio de pesquisa e design durante o dia de hoje, preencha o formulário de frequência para a posterior emissão dos certificados de participação no evento. E aí tem o link do formulário. Aí eu gostaria de passar essa informação, quem ainda não fez isso, por favor, faça. Eu queria fazer uma sugestão que fugiu um pouco do protocolo. Vamos primeiro ver se todo mundo já apresentou. A Júlia já apresentou, o Adson já apresentou, a Bárbara também, a Andressa, o Alexander e a Amanda. Então, acho que a gente já terminou as apresentações por hoje. Alguém tem alguma coisa a falar, a comentar de alguma das apresentações, algum informe que queira passar, quem ainda está presente, que está assistindo? Não? Então, uma sugestão, será que vocês se disponibilizam a ligar o webcam para a gente fazer uma foto aqui dessa sessão? Eu dou um print e depois eu disponibilizo isso de alguma forma. Então, vamos lá, o Watson já ligou, a Amanda ligou, Andressa, Bárbara, Alexander, Luísa, Biane, Biane e Bárbara. Tem mais alguém que não está aqui? Tem uma galera que não está, porque eu não vejo todo mundo. Alguém sabe como é que eu faço para colocar todos aparecendo aqui? Tem alterar layout. Alterar layout. Vizinha apresentar agora. Tá, vamos ver aqui. Alterar layout. Aí tem mosaico, aí você bota o tanto de pessoas que quiser. Perfeito, eu boto aqui 800 pessoas. Deixa eu ver aqui. 49, mas não tem isso tudo. Mas tá, então vamos lá. Deixa eu dar todo mundo penteou o cabelo. Tá faltando gente aqui, ó. A Cláudia não ligou, o Samuel também não, a Emanuele também não, a Daiane também não, a Rebeca, a Cristiano, Iana, Arthur e Sofia. Ninguém ligou, acho que devem estar fora de uma situação visível. Então vamos lá, eu vou contar até 3 e vou dar um print na tela, tá bom? Então vamos lá, todo mundo sorrindo. 1, 2, 3. Pronto, galerinha, então, eu agradeço muito a participação de todos, parabenizo os organizadores do evento, porque fazer um evento desse é muito complicado, sei como é que é muito trabalho, mas é um trabalho muito prazeroso. Então, parabéns aos envolvidos, eu agradeço o convite para participar como mediador. Lembro que os e-mails estão aqui no chat, a Larissa deve enviar para vocês aqui, quem quiser entrar em contato com as outras pessoas, então, essas informações vão estar disponíveis. Então, obrigado mesmo pela participação e a gente se vê em uma outra oportunidade, tá? Tem outras salas na programação do evento, então quem quiser continuar assistindo outras sessões, por favor, acessem os links, tá bom?